Por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas. Somos em Cristo hoje novas criaturas. Paz e alegria para você, minha irmã, meu irmão. Paz a todos nós que somos em Cristo novas criaturas. Este é o programa Pai Passa na Frente. E mais uma vez entramos em sua casa, em seu lar, em seu ambiente de trabalho, para passarmos juntos este momento de oração, de reflexão, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. E por isso, desde já, uma acolhida muito calorosa à nossa bancada de oração de todos os dias. Caísa. Olá, Marcos, e olá para você também, que está já em oração conosco aqui no programa. Isso. Nosso convidado de segundas e quartas, nosso querido irmão na fé, Demerval. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Ana Lídia, que está sempre atenta às suas mensagens, aos seus comentários. Olá, Marcos, bancada, pessoal que está em casa. Seja bem-vindo na tarde desta quarta-feira. E aquele que nos ajuda a rezar com a música, a cantar rezando e a rezar cantando, o Davidson Eduardo. Boa tarde. Minha irmã, meu irmão, nesta semana nós estamos meditando, refletindo, estamos rezando as virtudes cardeais. E hoje nós vamos refletir, vamos falar sobre a justiça, inspirados sempre pela palavra de Deus, nosso norte, nosso guia, sempre eficaz. E você, eu tenho um convite especial para você. Faça parte desta grande família de amor, a Associação Filhos do Pai Eterno. Tome a decisão agora, pegue o seu telefone e ligue no 62 3506 9800 e venha fazer parte desta família. E você pode deixar também o seu pedido de oração, a sua intenção para o programa de hoje nas nossas redes sociais, o Instagram, @TV Pai Eterno, e o Facebook da TV Pai Eterno. Deixe lá o seu comentário, seu pedido, e nós temos uma alegria enorme em ler e acolher a sua intenção neste dia que o próprio Senhor nos preparou. Falar sobre justiça, refletir sobre justiça, tem muito a ver com os nossos dias, não é verdade? Quantas situações com as quais nós nos deparamos e que pedem justiça. Afinal, nós vemos muitas situações de injustiça e que pedem, que clamam os céus e que tocam o nosso coração de cristãos. Quando nós nos propomos a refletir sobre essa virtude, nós precisamos entender aquilo que Deus quer falar para nós e qual o conceito, o que nós aprendemos com a justiça de Deus. O Catecismo da Igreja Católica nos diz o seguinte sobre esta virtude. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Sagradas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos e pela retidão na conduta para com o próximo. Então, que nós nos guiemos por essa compreensão que a Igreja nos ensina, que a Igreja nos orienta, da virtude da justiça, e peçamos o Espírito Santo que nos faça pessoas justas. Peçamos a virtude da justiça. Justiça, primeiramente, com nós mesmos. Se nós não praticamos, se não temos uma relação transparente, se não praticamos a justiça com nós,
nós também não vamos ser justos nas nossas relações, ser justos com o outro. Então, que nós peçamos ao Espírito Santo a capacidade de sermos justos e de que a cada dia, a cada momento, nós pratiquemos. A palavra de Deus nos exorta que devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e o mais, no mais, nos virá por acréscimo, mais nos será acrescentado. Então busquemos o reino de Deus, busquemos a justiça e nos pautemos pelos valores do Evangelho. Que o Espírito nos ajude, que o Espírito nos inspire, hoje e sempre. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E nós nos colocamos nesse momento na presença do Senhor e pedindo sempre graça do Espírito Santo de Deus. Que você, aonde você estiver, faça desse momento um momento único no seu dia, onde você traz a certeza no seu coração de que tudo aquilo que te impede de ouvir a palavra de Deus e que ela dê frutos em sua vida agora pela força do Espírito Santo, tudo está sendo retirado do seu coração. Deus está cuidando, ou melhor dizendo, de todas essas situações que talvez estão deixando o seu coração inquieto, que talvez esteja aí preocupando os seus pensamentos. Vamos confiar na força do Espírito Santo de Deus. Confie, acredite nessa força maior que te envolve, que envolve cada um de nós que estamos aqui no Pai Passa na Frente e que alcança você aonde você estiver. Você que está em uma casa de apoio, talvez está fazendo algum tratamento e acompanhando o programa, você que está no hospital, aonde você estiver em casa, talvez até no trabalho. Acredite na força do Espírito Santo de Deus que te envolve, que é muito maior do que qualquer coisa que nos impede de experimentar a Deus. Mas pegue a sua Bíblia, vamos fazer essa experiência linda juntos aqui no programa. E a palavra hoje está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. E a palavra diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, retornou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e ensinava. Logo chegaram os escribas e os fariseus, levando uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles a colocaram no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que o dizes? Eles diziam isto para testarem Jesus e terem motivo de o acusar. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo.
Os escribas e os fariseus continuaram fazendo a mesma pergunta. Então Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isto, eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher ali no meio. Então se levantou e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um exemplo de grande amor de Jesus por nós e uma prova de que a justiça vai muito além do que cumprir uma lei, não é, Marcos? Exato. E Jesus é claríssimo ao nos ensinar sobre isso, né? Essa passagem tão exemplar para nós quando pensamos o conceito da justiça. E aqui mais do que o conceito, quando nós pensamos na virtude da justiça. Então nós não estamos tratando aqui apenas em uma lista de coisas que devem ser ou não ser feitas, em um código de leis, mas a justiça está muito mais, vai mais além do que isso. Para nós, no conceito religioso, ela é virtude, por isso que ela está aqui ordenada nas virtudes cardeais, está aqui elencada junto das virtudes cardeais. E a justiça, quando venho pensando, quando vejo, quando ouço algo sobre justiça, a primeira coisa que me vem é a imagem que remete à justiça, que é a imagem da balança. Geralmente nos os poderes, né, que estão ligados à justiça, ícones, símbolos ligados à justiça, tem a imagem da balança. E para que serve a balança? Para algumas pessoas é o desespero, né, da balança. Mas, quando nós trazemos para o contexto, para o conceito da justiça, significa pesar. Pesar e equilibrar. Como o catecismo nos diz, na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. Então é pesar aquilo que é justo, aquilo que é necessário e aquilo que é devido a todas as pessoas. A virtude da justiça então nos aponta para isso. E este evangelho de São João que nós ouvimos, que a Kaisa proclamou tão lindamente para nós, tem alguns elementos importantes. Primeiro, que é o elemento legal, o elemento da lei e o elemento da religião. Né? O elemento da lei e o elemento da religião. No versículo 5º, a lei de Moisés manda que as mulheres sejam apedrejadas. Então trazem, né, os escribas, os fariseus, que naquele contexto de uma mulher que foi flagrada cometendo adultério, eles trazem e colocam a lei de Moisés. E agem maldosamente, ardilosamente com Jesus. E tu, o que dizes? Ou seja, o Senhor que é o Filho de Deus, o Messias, o que o Senhor diz? Essa situação está certa ou está errada? E muitas vezes nós somos literalmente enquadrados nessas situações também, não é? De dizer se algo está certo, se algo está errado. E foi isso que eles fizeram aqui com Jesus, essa atitude para provar Jesus. E a palavra ela vai mais além. A atitude de Jesus é uma atitude muito sábia, né? Uma atitude muito sábia. E ele se inclinou e começou a escrever no chão. Os gestos dizem muito. E esse gesto aqui de Jesus de se inclinar diz muito. Porque quando você se inclina, quando você se abaixa, você se rebaixa, você quer chegar no nível do outro. Por exemplo, se você vai conversar com uma criança, se a criança está lá embaixo e você conversa aqui cá no alto,
Você não passa acolhida, abertura para aquela criança. Mas é uma relação desigual. E Jesus, ele se inclina, se abaixa, começa a escrever no chão. A atitude de um mestre que sente a dor do seu irmão, do seu povo. Um mestre que sente a nossa dor e que vem não para condenar, mas que vem para nos salvar. A compreensão, o conceito da justiça na relação religiosa que a gente está refletindo e também para as nossas relações humanas não deve ser uma relação apenas de condenação. Embora é o que a gente mais ouça. Fulano foi condenado, fulano foi absolvido, tal sentença foi favorável, tal sentença não foi, né? E a justiça vai além disso. Olha o que Jesus nos diz no versículo 7. Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Quem de vocês não tiver pecado? Quem de nós? Né? Trazendo para hoje, quem de nós? Né? Se fôssemos olhar pelos nossos pecados, acho que nenhum de nós estaríamos aqui falando de justiça, da palavra de Deus. Não é? Mas o Senhor nos abraça com a sua misericórdia infinita e mesmo sendo pecadores, temos a oportunidade de nos aproximar deste Deus, deste Pai maravilhoso que nos ama, que nos salva e que é justo. Não é vingativo, não é punitivo, mas passa na frente, toma as nossas dores, tomou sobre si todas as nossas dores e foi justo conosco na medida necessária. Aliás, eu costumo sempre dizer, Deus nos dá mais do que nós merecemos, né, Demerval? O tempo todo. Né? Eu me lembro da primeira vez que eu me deparei com esse texto com atenção. Né? E me recordo de que eu fiquei curioso daquilo que o texto não diz. Aqui diz que Nosso Senhor se inclina, se agacha e começa a escrever no chão. Né? E não diz o que ele escreve. Mas enquanto ele escreve, estão testando a Nosso Senhor, estão, no bom linguajar de hoje em dia, estão forçando a barra para tirar de Nosso Senhor o que eles querem ouvir, ou seja, criar uma armadilha para Nosso Senhor. Eles não contavam que Nosso Senhor sabia da intenção do coração deles e, por sua vez, usou daquela estratagema deles para voltar-se contra eles próprios, porque eu me lembro que quando eu questionava sobre isso, o que me veio à mente, não quero dizer que seja isso, mas é o que me veio à mente e me justificou, é que Nosso Senhor começou a escrever as situações em que aqueles acusadores se envolveram injustamente. Eles estavam acusando uma mulher de adultério, né? Queriam condená-la, certamente iriam condená-la se não fosse a intervenção de Nosso Senhor. Né? E Nosso Senhor começa a escrever ali, no meu entender, né? Coisas que eles próprios praticaram injustamente. E deixou que eles lessem, porque certamente, como eu fiquei curioso com a leitura do texto, eles também devem ter se perguntado o que ele tanto escreve. E, olhando por sobre os ombros dele, deve ter visto o nome deles lá, as situações em que eles se envolviam. A gente sabe que em hebraico, uma coisinha assim de letras dá uma frase inteira. Não é difícil de escrever muita coisa com poucas letras. E no que Nosso Senhor ia escrevendo ali na areia, certamente ele escreveu muita coisa, disse muita coisa, escrevendo pouco, disse muita coisa. E assim que ele viu, que ele percebeu que eles viram o que ele havia escrito, então ele responde: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Estavam lá os pecados deles, eu imagino. Né? Nosso Senhor não condenou, Nosso Senhor não acusou, Nosso Senhor
revelou, sem dizer nada, a real situação daqueles homens. Ela era acusada de adultério. Imagino eu que aqueles que são capazes de fazer um ardil como esse, né, de se voltar contra o homem que fazia o que fazia, deviam ter muitas coisas sobre as costas, né? Então é onde Nosso Senhor, sem dizer nada, revela muita coisa na justiça de Deus e provocando a justiça humana em cada um deles. E eles então perceberam que estavam fora do prumo, né? E foram abandonando as suas pedras e foram embora. Tem um vídeo que se corre por aí na internet, você já deve ter visto, né? Em que se fazem uma experiência com algumas crianças. Então, botam lá 2 crianças numa sala, com 2 pratos cobertos, e dizem para elas que ali tem alguma coisa para elas. E elas descobrem os pratos ao mesmo tempo. Uma tem um tanto de comida, a outra tem menos. Tem comida também, mas menos. E elas se deparam com aquilo, se alegram por um primeiro momento. Depois que olham para o seu prato, olham para o outro prato e veem que há uma diferença, aquele que recebeu mais, naturalmente começa a distribuir e botar para o outro algo que fica equitativo. Então, é para a gente perceber que a justiça vem conosco, faz parte da nossa natureza. Por isso que o catecismo insiste em dizer que não é necessário nós sermos religiosos para praticarmos a justiça, as virtudes como um todo, né? As virtudes cardeais. Mas, pelo exemplo mesmo dessas crianças, dá para nós percebermos o quanto é fácil nós percebermos a justiça. Não digo praticarmos, porque aí vem outras situações, né? Sim, vem até mesmo a vontade e tudo mais, mas nós percebemos quando nós somos justos, quando nós somos também injustiçados. As crianças também são capazes disso, elas são capazes de reclamar quando nós praticamos alguma injustiça com elas. Talvez o momento em que a gente mais tenha noção ou maior sensibilidade da justiça é quando a gente é injustiçado. Quando a gente sente na pele, né? Então, a gente presta mais atenção naquilo quando nos falta. E é tão interessante que nós somos muito sensíveis para percebermos quando somos injustiçados e o quanto nós temos dificuldade para percebermos se aquela injustiça sofrida não é consequência de alguma injustiça que praticamos antes. Exato, que nós cometemos. Não é verdade? Então, você falou que veio à lembrança a balança. Né? Então, onde está a justiça nessa balança? A justiça está no fiel. Na agulha, que mostra se pende mais para um lado, para um prato, se pende mais para o outro prato. Ali está a justiça. Mas fazer justiça está em justamente pesar os pratos, balancear os pratos. E a medida, eu acho, exata da justiça é o amor, porque quando a gente ama, a gente quer o bem do outro, né? Todos nós carecemos da misericórdia do Pai Eterno. E, diante disso, todos nós devemos tratar o irmão com misericórdia, com bondade, não condenando, não julgando, né? Nessa leitura fica muito claro, aqui no último versículo, que ele de número 11, eu também não a condeno, vá e não peque mais. O Senhor, Ele separa o pecado do pecador, né? E quando Ele nos perdoa e nos dá chances de renovar a nossa fé todos os dias, Ele nos convida à santidade. Então, nós pecamos, o Pai nos perdoa e todos os dias temos uma chance de fazer diferente, de fazer algo novo e de termos essa misericórdia renovada também no sacramento da penitência, não é? Muito bem. Agora, veja só, há a justiça nos dá o parâmetro, mas a caridade, o amor, ultrapassa a justiça, vai muito além. Mas é a partir da justiça em que ela surge. O próprio apóstolo Paulo disse que a lei sem a caridade é morta, mata.
Já o amor ultrapassa e vivifica. Sim, né? Então, quando nós passamos para a justiça, para uma visão justa das coisas, temos o justo juízo de todas as situações, daquilo que a pessoa diz, o que de fato ela está querendo dizer além das palavras, né? E do que ela está fazendo, o que de fato provocou nessa pessoa essa atitude. Quer dizer, nós começamos a balancear as situações e a partir disso nós entramos na caridade, né? Então vejam só, que coisa interessante. Nosso Deus é misericordioso, não é verdade? Muito. Mas Ele também é justo. Então a misericórdia de Deus precisa que haja antes a justiça. E a partir da justiça é que nós experimentamos a misericórdia. No caso dessa mulher, ela primeiro precisou passar por este vexame público, digamos assim, né? De ser acusada publicamente, ser exposta. E a partir daquela exposição, nosso Senhor deu para ela a oportunidade de remissão. E mais do que isso, de cura, de cura. Então, ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Vai. Ou seja, Nosso Senhor não isentou a mulher do ato pecaminoso, mas a partir do instante em que ela teve a oportunidade de entender a situação em que ela se encontrava e se redimir disso, não é? Então Ele também deu para ela uma nova condição, a condição de cura. Tudo começou onde? Na justiça, no balancear dos fatos, das palavras, das situações. E a partir disso, ela teve a oportunidade de começar do zero. E a gente só consegue essa remissão quando a gente é humilde o suficiente para se entender pequeno diante da grandeza da misericórdia do Pai, né? Muito bem. E veja que coisa interessante. Quando nós somos humilhados, é que então Deus nos exalta. Não foi o que aconteceu com essa mulher? Não é? Mas se nós nos exaltamos, então nós seremos humilhados. Né? Não é isso mesmo? A comprovação da própria palavra de Nosso Senhor, né? O Evangelho. E essa reflexão me faz pensar, inclusive, alguns pontos que o Papa Francisco retoma sempre. Ele já disse isso em algumas homilias, em alguns discursos, a questão da rigidez e da perfeição. Ele fala assim, sempre, por trás de toda rigidez, sempre há alguma coisa de errado. A gente tem que ficar alerta para essa situação. Minha irmã, meu irmão, nós não podemos transformar a nossa forma de rezar, a nossa religião, a nossa crença, apenas em uma tábua de coisas que devem ou não devem ser feitas. Transformar numa situação estrita para aprisionar as pessoas, para condenar as pessoas, mas é viver a justiça naquilo que ela é verdadeiramente e naquilo que ela pode nos fazer para que nós vivamos melhor. A justiça está aí para isso, para nos ajudar a sermos e a convivermos, né, de maneira melhor, né, Caísa? Isso mesmo. E a palavra, eu tenho certeza, ela relatou algo que a gente vive muitas vezes na nossa vida. E Demerval, você falava que ficava pensando lá, Jesus, você imaginou Jesus escrevendo todas as coisas que os fariseus e escribas estavam fazendo, né? Mas mesmo que Jesus não tenha escrito, eu imagino que o momento que Jesus ficou lá, agachado e pensando, inquieto, em silêncio, talvez escrevendo, como Demerval disse, foi o tempo que os fariseus e os escribas tiveram para analisar. E aqueles que foram inteligentes, né? Eu imagino que analisaram a sua vida e pensaram, gente, Jesus não teve nenhuma atitude ainda. Será que nós estamos certos? Será que nós temos a capacidade, assim, de ficar julgando alguém? E isso acontece muito com a gente. Acontece muito. Talvez eu, você, quando nós ficamos... Porque hoje em dia é tão fácil julgar alguém. É tão fácil falar coisas de alguém. E às vezes nós vamos lá e julgando e falando, e talvez até com alguém do lado, algum colega de trabalho, alguém da nossa família, falando de outra pessoa. E às vezes a quem nós estamos falando fica quieta, e às vezes a gente começa a pensar, será que o que eu estou falando é certo?
Será que realmente eu devo fazer isso? Porque nós temos que analisar a nossa vida e as nossas atitudes. E eu acho tão lindo quando Jesus, ele não chega lá e fala assim, não, é uma ordem, ninguém vai atirar a pedra nesta mulher. Ele não faz isso, mas ele leva as pessoas, os fariseus, os escribas, a olharem para si, a perceberem, será que o que eu estou fazendo, eu devo fazer? Deus não dá uma ordem, Deus não estabelece uma lei ali naquele momento. Mas ele leva os fariseus e escribas a olharem para si e depois ele leva a mulher que cometia adultério também a olhar para ela e se analisar. Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E é assim que Deus faz conosco. A cada dia, bom, é a experiência que eu faço, eu imagino que muitos, talvez todos nós, a gente faça essa experiência também. A cada dia, a cada erro, se posso dizer assim, que a gente comete no dia a dia, a cada situação que eu faço lá algo que não é justo, Deus me dá uma oportunidade para olhar para mim e perceber que eu posso ser diferente. Que Ele é misericordioso, mas que Ele me deu uma chance para que eu faça diferente. Então perceba o grande amor de Deus e o grande chamado do Senhor a vivermos o amor e não a lei pela lei. E quando vocês falavam da balança que tem que pesar, põe o prato ou algo que está sendo ali pesado, cada prato, cada coisa pesada, ela tem um peso, não tem? Ela tem uma medida para dar ali o fiel, como vocês falaram, né? E assim somos nós, assim são as situações. Cada situação, ela deve ser olhada de uma forma única. Eu não devo estabelecer uma lei e falar, não, se é assim, é assim. Não, eu tenho que analisar as situações. E isso é muito bom para vivermos bem os nossos relacionamentos. No dia a dia, quando eu estou lá, talvez falando de alguém, que eu estou lá julgando alguém, isso acontece comigo e acontece com você e com tantas outras pessoas. Mas lembre-se, temos que analisar as situações e olhar para nós primeiramente. Como disse o Marcos no início, se eu não vivo a justiça comigo, como que eu vou viver a justiça com o outro? No meu relacionamento, diante das situações. Então eu percebo que essa semana são lindas palavras que nós estamos meditando, em que o Senhor está nos chamando a olhar para nós e percebermos que nós podemos ser diferentes e, sendo diferentes, fazer a diferença na vida do outro. Perceber que nós não devemos viver a nossa religião, as nossas crenças, como disse o Marcos, vivendo uma lei, eu tenho que fazer isso, porque senão nada vai cair no coração. Quando é amanhã, eu não vou conseguir, não vou ter perseverança em nada. Mas quando eu vivo pelo amor, eu vou conseguir ser uma pessoa justa, pelo menos lutar para ser a cada dia. As experiências que eu vou fazendo diariamente são experiências do coração, e não somente da boca para fora, e não somente hoje, amanhã já sou uma pessoa diferente, vou fazer tudo diferente. São experiências do coração. E isso nos fazem pessoas fortes, decididas, capazes de fazer a diferença na vida daqueles que se aproximam de nós. Caísa, só para exemplificar, uma situação que é muito comum, que todo mundo vivencia e que a gente pode não levar para frente, que a gente aprende com essa palavra, é silenciar o coração também. Quando alguém vier falar mal do irmão, da irmã, você se silenciar e talvez levar essa pergunta para o outro, para que ele reflita se o que ele está fazendo é correto mesmo. E a gente não propague essa injustiça, essa condenação, não leve adiante, né? Numa roda de amigos, por exemplo. Estamos falando, todo mundo está falando mal de um companheiro ali e a gente silencia e talvez devolve a pergunta e faz com que todo mundo reflita, para que a gente não leve essa fofoca, essa injustiça para frente, não é mesmo? O aspecto de vivermos a justiça como virtude deve nos ajudar a chegarmos ao estágio supremo, que é a caridade. Sim. Então vejam só, Nosso Senhor diz assim, se alguém te pede o teu manto, dá a ele também a tua túnica. Se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, caminha 2 quilômetros com ele. O que significa isso? É que nós perdemos o juízo?
Ao contrário, nós temos a plena convicção de que ali há uma injustiça naquela situação. Mas a partir da forma como nós ajuizamos as coisas, como nós julgamos, no bom sentido, a situação daquela pessoa que está diante de nós a cometer uma injustiça, então pode ser que nós concluamos que o que ela precisa vai além do que ela pede ou do que ela exige, do que ela quer tomar de nós, vamos dizer assim. É muito parecido com uma criança que cai no pranto, né? E nós pensamos que é uma birra, por exemplo. Mas se nós balanceamos aquela situação e conhecemos bem aquela criança, nós tendemos a perceber além do fato. E vamos descobrindo as origens daquilo. E aí, de repente, a gente descobre que por ela não poder falar, ela só pode chorar. E aí a gente descobre que tem algo que está ferindo, incomodando. E a partir dessa situação, nós vamos além do que ela está pedindo. Né? De repente a criança está pedindo colo, mas o que ela precisa é muito mais do que colo. Sim. Não é? E é uma coisa simples, que acontece todos os dias, mas que dá para nós a perspectiva de que na mesma direção, coisas maiores acontecem à nossa volta. Em muitas situações difíceis que nós passamos, se nós aprendemos a utilizar essa virtude da justiça, nós compreendemos as coisas muito além daquilo que está à nossa vista. Nós vamos além e chegamos a uma conclusão maior, mais profunda, mais interessante e mais real do que de fato deve acontecer naquele instante, naquela situação. Então, a virtude da justiça é para nós uma oportunidade de atingirmos um grau maior na caridade, passando pela fé, passando pela esperança, passando pelas outras virtudes todas, mas chega a nós esse hábito, né, de termos a justa medida das coisas, de sermos justos, né, chega a nós para que possamos, a partir daí, aprendermos a verdadeira caridade. E é interessante e importante a gente pensar, né? Quanta coisa bonita que nós ouvimos aqui, né? Que partilhamos neste programa. E um ensinamento do Pai para nós no livro do Levítico. Falamos aqui da justiça, ouvimos esse evangelho tão emblemático, tão bonito. E no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 15, olha o que o Senhor nos diz. O Senhor diz a Moisés e diz a todos nós: não cometam injustiças no julgamento. Não seja parcial, nem para favorecer o pobre, nem para agradar ao grande. Julgue com justiça quem é do seu povo. Ou seja, praticar a justiça é um bem muito bom, um bem bom, né? Mas não cometer injustiça é melhor ainda. Ou seja, precisamos ser justos, mas além de ser justos, né, da prática, não podemos cometer injustiça. E a gente às vezes pode cometer a injustiça nas pequenas coisas, né? Como a própria palavra diz, favorecer alguém, agradar, né? Porque se eu estou agradando a um, eu estou desagradando a outro. Não se pode servir a dois senhores. E nas nossas relações também. Às vezes a gente favorece alguém, mas tem um outro sofrendo por isso. Então acho que hoje, minha irmã, meu irmão, o hoje, o agora que o Pai nos concede, é uma oportunidade para que nós pensemos nas nossas relações, na forma como nós estamos sendo justos e também na forma como nós entendemos a justiça. Entender para praticar a justiça e viver certamente a plenitude da caridade. Sermos justos para atingirmos a perfeição na caridade. A perfeição na caridade. Que assim o Pai nos ajude hoje e sempre. Amém. 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 E agora, continuando o nosso momento oracional, nosso programa, vamos conferir a reflexão que o Padre Cleidimar Moreira tem para nós neste dia.
Olá, sou eu, Padre Cleidmar Moreira, e hoje quero partilhar contigo um tema que pode mudar a nossa vida. Isso só depende de você. Não entregue tua alma à tristeza. Esse é o tempo que a gente precisa refletir todos os dias. Tem muita gente que fala, mas Padre, eu sou uma pessoa triste, eu só tenho tristezas na vida, eu tenho mais derrotas do que vitórias na vida. Aí começam as murmurações, né? Começa as choradeiras. E aí a palavra do Senhor hoje vem nos dar um mandato em Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22. Nos diz: não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e o inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Palavra do Senhor para nós, tá? Então significa que a alegria, ela deve ser cultivada. E aqui a própria palavra fala que nós devemos ter compaixão de nossa alma e sermos firmes e concentrar o nosso coração na santidade e afastar de nós para longe a tristeza. Aí eu respondo aquelas perguntas que aquelas pessoas me fizeram. Padre, na vida a gente tem mais derrotas do que vitórias. Eu pergunto, no dia de hoje, você teve mais derrotas ou mais vitórias? Perguntava isso para um jovem um dia. Ele falou, hoje eu não tive nenhuma derrota, né, Padre? Eu falei, então, tem muita gente que tem esse pessimismo, né? E aí começa a alimentar. Porque fulano de tal me deixou. Porque nada dá certo na minha vida. Porque eu perdi o meu emprego. Porque eu só recebi limão, não é? Eu acho interessante que tem gente que pega o limão e acha azedo. Tem gente que pega o limão e faz uma limonada e vai vender. Você está entendendo? Então tem gente que transforma aquele mal em algo bom. O que vem te acontecendo que você pode transformar em algo bom? Tem gente, por exemplo, que está passando por enfermidades. Tem gente que está passando por dificuldades financeiras e está transformando em oração. Está rezando mais. Por que não para um pouquinho e pensa, poxa, se esta, entre aspas, derrota, essa situação na minha vida está me fazendo buscar mais a Deus. Olha que grande vitória nós temos aí. Então, a palavra do Senhor, ela vem dar essa ordem para nós. Não alimente a tristeza, não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e o inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem gente que fica fazendo botox, tem gente que fica fazendo um monte de terapias, né, para que a vida seja mais longa. Está aqui uma receita maravilhosa para você. Então, veio a tristeza, perdeu alguém, mas nós temos que ter a certeza de que muitas pessoas estarão na nossa vida, mas uma hora essa pessoa pode ir, né? Pode sair da nossa vida, ou Deus pode levar essa pessoa. Então nós temos que ter a certeza de que nós estamos vivendo e convivendo com as pessoas, só que uma hora essa pessoa pode nos faltar. Por isso a importância de viver bem. Agora eu pergunto para você gosta de conviver com uma pessoa que ela é triste, que só fica murmurando, reclamando? Você gosta de chegar e conviver com aquela pessoa? Eu tenho a certeza de que não, né? Então, imagina você, se você é essa pessoa que murmura e reclama, cadê os amigos? Onde estão os amigos? Será que não é porque você, quando chega perto desses amigos, você já não alimenta essa tristeza, você já não alimenta tanto que você passou a ser uma pessoa murmuradora, reclamadora da vida, e essas pessoas não gostam de conviver com você por conta disso? Porque isso pode se tornar mais uma murmuração. Eu não tenho amigos. Não tenho amigos por quê? Então muda a sua atitude, muda de vida. A palavra do Senhor hoje está nos dando essa ordem: cultive a alegria
alimente a alegria na sua vida. Não entregues a sua alma à tristeza. Eu peço ao Senhor para que abençoe você e que te liberte de qualquer tristeza e te liberte desse grande mal de você alimentar a tristeza na sua vida. A bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém, Padre Cledimar. Obrigado por essa mensagem sempre edificante que o Senhor nos traz e com alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Uma mensagem alegre. Então, até a próxima reflexão, amanhã, quinta-feira, né? E agora vamos conferir as nossas interações nas redes sociais, seu pedido de oração, a sua intenção com a Ana Lídia. Isso, eu começo com algumas participações pelo nosso Facebook, é o facebook.com/TV Pai Eterno. Tem a Ângela Oliveira, que é de Mirassol, São Paulo, e pede oração para todos os seus familiares, especialmente para os sobrinhos. A Maria Vasconcelos é de Aparecida de Goiânia, Goiás, e pede por ela e pela família também. A Valdira Rocha de Assis diz que nos acompanha todos os dias e que o programa é lindo, viu? Ela conta que é devota e já esteve em Trindade, na casa do pai, 2 vezes, e que foi muito emocionante. Ela pede por toda a família e também por paz no Brasil. Valdira, muito obrigada pela sua companhia, viu? Um abraço para você e para toda a sua família. A Tânia Padilha pede pela cura de seu pulmão e do coração também. Ela é de Canela, Rio Grande do Sul. A Alcina Correia é do Rio de Janeiro e pede bênçãos para ela e para a netinha, a Ana Catarina, que faz 9 anos dia 13, próxima sexta-feira, né? A Alcina nos conta que ela é devota do Pai Eterno, reza o terço e assiste todos os programas e está esperando o nosso alô. Então, um abraço para você, Alcina, e para a pequena Ana, né? A minha xará. E também para toda a sua família, que Deus abençoe, que o Pai passe à frente aí e te dê muitas bênçãos. Por enquanto são essas, Marcos. Isso aí, nós vamos voltar, né? O nosso programa ainda tem muita coisa boa para acontecer. No dia de hoje nós vamos voltar com mais interações, com mais mensagens. Mas antes do nosso intervalo, eu gostaria de chamar a atenção para a carta mensal do Padre Robson. Você recebe a carta em casa? Ainda não? Então você pode começar a receber, porque vai te fazer muito bem, eu tenho certeza. Basta ligar agora no 62-3506-9800, se associar à AFIP, essa grande família de amor, e receber a carta do Padre Robson. Tem um parágrafo na carta desse mês que me chama a atenção, que é o seguinte: somos humildes servos do Senhor, conscientes do que precisamos fazer para demonstrar o nosso amor por Ele. Isso que me veio, né? Me lembrei aqui desse parágrafo, que nós falamos de fazer a vontade do Pai, a justiça, fazer a vontade de Deus e aos homens, e demonstrar o nosso amor por Ele. A Sagrada Escritura nos diz que não devemos nos sentir maiores que os outros, principalmente pelo fato de sermos membro de uma família de evangelização. Devemos nos sentir cumpridores da nossa missão. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque é-me imposta essa obrigação. Então, assim como é imposta a obrigação de anunciar o Evangelho, também nos é imposta a obrigação de ser justos, né? Então, que nós possamos refletir. Você já recebeu sua cartinha? Então, reflita, leia, medite, leia os testemunhos que chegam junto com a carta. Já leu a carta, já abstraiu tudo, né? Já conseguiu entender tudo? Passa para frente, convide alguém para se associar à FIP também, né? Colabore com esta obra. Então, é importante que você dê essa resposta de amor ao chamado do Pai. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Tudo começou com um sonho: fazer a mensagem de amor do Pai Eterno chegar ao coração de milhares de pessoas. 15 anos se passaram e durante todo esse tempo, levamos diariamente as boas novas aos filhos do Pai Eterno. Rompemos barreiras, muitas bênçãos foram derramadas e inúmeras graças foram alcançadas. Eis que tudo se fez novo.
E para coroar esta data tão marcante em nossa história, nasce a TV Pai Eterno e o portal Pai Eterno ganha uma nova versão. Hoje todos se unem e rezam numa só corrente de fé, porque a nossa missão é evangelizar. A FIP, 15 anos dedicados ao amor do Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Nessa semana refletindo sobre as virtudes cardeais e hoje sobre a virtude da justiça, virtude que nos aponta para o Pai que passa na frente, e onde o Pai passa, Nada embaraça. Então nada embaraça. Agora é o momento de nós refletirmos, rezarmos sobre o santo do dia. E neste dia 11 de setembro, celebramos a memória da Beata Maria Celeste Crostarosa, fundadora da Ordem do Santíssimo Redentor. Madre Maria Celeste foi amiga de dois grandes santos venerados no mundo inteiro. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e fundador da Congregação dos Missionários Redentoristas, e do irmão redentorista, patrono das mamães, São Geraldo Magela. Beata Maria Celeste, fundadora de uma ordem essencialmente contemplativa, as Irmãs Redentoristas, as Redentoristinas, colaborou para a fundação da Congregação dos Missionários Redentoristas, juntamente com Santo Afonso. Maria Celeste exerce um fascínio naqueles que a conhecem, e isso nós podemos constatar na história e no momento atual. Sempre perguntam, mas por que, se ela é tão influente, foi tão especial e ainda é desconhecida? Madre Maria Celeste nasceu no mesmo ano que Santo Afonso, nasceu em Nápoles no dia 31 de outubro de 1696. Foi tomada pelo belo sol mediterrâneo e pelo irradiante Cristo Sol, a ponto de dizer: Ele é meu solo e meu sol. Pequena em tamanho, mas de estatura humana e espiritual imensa. É uma pérola escondida. Com o reconhecimento da heroicidade de suas virtudes e posteriormente a sua beatificação, fica evidente o seu valor para a Igreja e também para a congregação. Recebeu a missão de aprofundar o Evangelho na dimensão de transformação e de geração de uma nova família religiosa, que se funda no amor recíproco, que faz dela uma viva memória. Sua contribuição para a espiritualidade está na linha do ser viva memória de tudo o que Cristo fez para a nossa salvação na sua vida terrestre. O Redentor continua em nós e por nós sua obra de salvação, para ser aquilo que Paulo nos ensina: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Madre Maria Celeste tem uma espiritualidade feminina que ensina a mulher a se relacionar com Deus e com os outros como mulher. Ensina a todos a respeitar a própria condição e torná-la meio de santificação. As inspirações que levou adiante na fundação da congregação têm um caráter evangélico, compreendidas na dimensão mística. A Ordem do Santíssimo Redentor tem mais de 400 religiosas em diversos países. É oportuno o conhecimento sempre maior desta mulher que continua a sua missão entre nós. A fundadora da Ordem do Santíssimo Redentor viveu intensamente o plano da salvação. Soube superar as dificuldades do seu tempo e sua obra merece um lugar de destaque, tanto na espiritualidade cristã quanto no carisma da copiosa redenção. Crostarosa possuía dotes para o governo, era firme nas suas decisões, entusiasta no empreendimento de sua obra e tinha uma notável capacidade de análise, de síntese, coragem e um ardor que se acentuava principalmente nas dificuldades e obstáculos. E ela encontrava meios para não desistir de realizar aquilo que o Senhor lhe pedia e aquilo que Ele colocou em seu coração.
né? Então, inspirados pelo exemplo de Madre Maria Celeste Crostarosa, Beata Maria Celeste, em união com toda a família redentorista em todo o mundo, celebramos esta mulher e nos inspiramos para vivermos a justiça diante das dificuldades, diante dos obstáculos, mas a não desistirmos, a não desanimarmos. Desanimar jamais e ter no nosso coração sempre o desejo aí de promover o bem e que Madre Maria Celeste Costa Rosa nos ensine, sim, a ter esse coração voltado para o Senhor e saber que é no Senhor que nós encontramos a força para fazer o bem a cada dia. Então vamos rezar juntos, pedindo a intercessão da serva de Deus, Madre Maria Celeste Costa Rosa, pedindo que ela interceda por nós. Pai Santo, vós me amastes com predileção, consagraste-me a reviver vosso amor sobre os passos do Cristo Redentor, que me pedes morrer a tudo o que não é virtude e bem. Derramai sobre mim, sobre nós, vosso Espírito, e fazei que por seus dons nós possamos crescer e nos empenhar em tudo o que devemos fazer a vosso serviço pelo mundo e pela Igreja. Revesti-nos com vossa beleza, Senhor, para que possamos conseguir vos revelar a todos, assim que todos os que se aproximarem sintam vossa presença e tenham confiança, luz e segurança somente em vós. Nos consagramos, nos confiamos a vós e em vós nos abandonamos. Amém. Amém. Beata Maria Celeste Costa Rosa, rogai por nós. Que linda história, né? Linda história, né? Linda história, que ela rogue sempre por nós, não é, Marcos? Isso, hoje e sempre, todos os santos, né, que nos ajudam a chegar mais perto do Pai, nos apontam para o Pai, né? Fizeram um caminho, prepararam um caminho para nós e nos apontam, né? Nos ajudam a seguir. E provaram que a vida na obediência da vontade de Deus dá certo. Dá certo. Funciona. Verdade. Então não podemos desanimar, não. Agora é a hora do devoto. E olha, hoje eu já contei aqui para a nossa bancada dessa foto que nós recebemos, foto de um casal de devotos muito especial. Especial a começar pelo nome, Feliz e Aparecida. E eles completaram 70 anos de vida conjugal. Olha aí que coisa mais linda, né? Junto aí, renovando o seu compromisso. E o seu Feliz Vidal nos enviou a mensagem, né, a foto, e com uma mensagem linda. A grandeza das bodas de vinho. Ele deu um sentido para essa celebração dos 70 anos. A grandeza das bodas de vinho. Ela tem ligação com o Evangelho. O vinho representa a alegria. Nas bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho, pois estava faltando naquela festa de casamento. Na instituição da Eucaristia, Jesus transforma o vinho em seu próprio sangue. Quem comer deste pão e beber deste vinho terá parte comigo, disse Jesus. Obrigado, Senhor, por alcançar as bodas de vinho. 70 anos de vida conjugal. Tudo é sacramento. Olha que lindo, né? Que lindo. Então, a nossa oração, o nosso abraço muito forte para o seu Feliz e para a Dona Aparecida, e certamente são felizes mesmo para chegar a 70 anos e com essa inspiração toda, não é? Então, lindos. Olha, veja como é a graça de Deus. Humanamente falando, principalmente nos dias de hoje, é algo impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E aquilo que Deus une, ninguém tem poder de separar, a não ser pela própria vontade. Né? Verdade. Então está aí a prova concreta de que é possível. Eu tive a graça de presenciar a celebração de 75 anos de matrimônio do seu João e Dona Maria, lá de Trindade. Os dois hoje já são falecidos, né? Mas aquilo me impressionou muito, porque era a prova concreta de que com a graça de Deus, contando com a graça de Deus, é possível chegar a esse ponto. Tudo é possível, né? E agora, momento seu, devoto, né? Você pode também enviar sua foto, seu testemunho, seu pedido de oração,
para nós no nosso e-mail contato@paieternno.com.br. E quem enviou também o seu testemunho foi a Lúcia de Fátima Santos Leandro. Ela é de Princesa Isabel, na Paraíba, e ela nos escreve o seguinte: quando estava com 5 meses de gravidez, descobri que minha filha tinha hidrocefalia e precisava ser operada ao nascer. Então minha mãe me convidou a assistir a novena dos Filhos do Pai Eterno, na intenção da vida dela. Durante o período de gestação, recebi notícias boas e notícias ruins, mas tinha certeza de que o Pai Eterno sempre estava protegendo. Minha filha nasceu, passou pela cirurgia e ocorreu tudo bem. Contrariando os médicos, ela não precisou ficar na UTI. Graças ao Divino Pai Eterno, hoje Maria Vitória é uma criança muito saudável e não ficou com sequelas da doença. Obrigada. Amém. Amém, Lúcia. E amém pela vida da Maria Vitória também. Ela é uma resposta. A graça é uma resposta que para o Pai nada é impossível. Então que ela continue com saúde, com paz, com muita alegria e que vocês sigam sempre perseverantes na fé. Amém, amém. Primeiro eu quero agradecer muito a Fernanda Mendes por ter nos enviado o seu testemunho, viu, Fernanda? E também ao Marcos por ter me dado a oportunidade de conhecer, antes de todos, esse testemunho tão lindo, tão especial. Que obra maravilhosa, hein, Fernanda, que Deus fez na sua vida, que o Pai realizou na sua vida. E a Fernanda, que é de João Pessoa, na Paraíba, ela nos conta assim: da adolescência até os 20 anos de idade, eu vivia em depressão. Afastei-me da igreja e tinha vontade de morrer. Eu estava revoltada, vivia brigando em casa, só fazia coisas que não agradavam a Deus, não tinha amigos e nem queria ter. Em 2011, percebi que aquilo não era certo e comecei a sentir o Divino Pai Eterno me chamando de novo. Comecei a frequentar um grupo de oração e me transformei em outra pessoa. Conheci a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e pedi também a intercessão de Nossa Senhora para conseguir um emprego, a oportunidade de estudar de novo e um lugar para morar que fosse o melhor aos olhos de Deus. Em 2013, em março, surgiu um emprego em João Pessoa. Quando cheguei, senti algo maravilhoso. Eu só tenho a agradecer ao Pai Eterno e a Nossa Senhora por tudo que já se realizou em minha vida. Obrigada por todas as graças alcançadas. Amém, Fernanda. Que Deus te abençoe cada dia mais, te conceda essa graça de fazer sempre, a cada instante da sua vida, essa experiência com o Pai Eterno, que nos faz pessoas novas, melhores, capazes de amar, de viver a justiça, de ser melhor a cada dia. Então, que Deus te abençoe no seu novo trabalho, na sua nova vida, e que você seja muito, mas muito feliz. E isso nós desejamos para tantas pessoas que vivem essa realidade, não é, Marcos? Verdade. Né? E rezamos por elas, né? Com certeza. Tantas pessoas que estão sofrendo. E assim, o testemunho da Lúcia, da Fernanda, nos estimulam a confiar. Isso. E a confiar sempre na graça, no amor do Pai. Veja como é interessante nós compararmos com a meditação de hoje sobre a justiça, né? Aí no catecismo, como você leu no princípio, a justiça para com Deus se chama religião. Sim. Né? E muitas vezes nos envolvemos em situações que, por consequência, nos levam a situações piores, difíceis na nossa vida, né? E aí tendemos a sermos injustos para com Deus. Começamos a acusar Deus pelas situações difíceis que nós ou outras pessoas, muitas pessoas, passam pelo mundo afora. E nos esquecemos de que, quando resolvemos tomar algumas atitudes, pegarmos alguns caminhos, nós não cuidamos daquela outra virtude que meditávamos na segunda-feira, né? E aí, a partir disso, não fomos prudentes, não cuidamos de prever as consequências e caímos em situações difíceis. Chega um ponto em que nós temos que entender, isso é culpa de Deus mesmo? Ou será que não fomos nós que agimos mal? E aí é a hora de fazermos justiça para com Deus e religarmos a Ele as nossas vidas,
Então a religião é isso, religarmos em Deus, voltarmos para Deus. Foi o caminho que a Fernanda, não é isso? Isso, Fernanda. Seguiu. Ela passou por uma situação difícil, não queria amizade com Deus, mas depois ela concluiu que o melhor para ela era se voltar para Deus. E a partir do instante em que ela volta, Deus faz justiça, mas também na caridade acolhe, Porque abraça. para ele sempre é tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Não te condeno. Né? E aí abraça e a vida dela é diferente. É o que acontece com todos nós. Aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu em algum momento com cada um de nós, pelo menos uma vez. E eu acho tão especial o fato de quando a gente faz experiência com Deus, quando a gente experimenta, faz essa experiência, tudo se renova em nós. Ela começou a ter sonhos, vontade de estudar, ter um lugar bom para morar, né? Digno de filha de Deus, propósitos na vida. Isso é muito bom. É o ânimo, né? E ânimo que é o espírito. O espírito. Alma, ânima, né? Então que nós tenhamos sempre essa disposição, né? Então nosso abraço para vocês que nos acompanham, que enviam testemunho e que também pedem as nossas orações, que escrevem para nós, deixam as suas intenções. Quem escreveu para a gente hoje aqui foi a Iraci Pereira de Oliveira. Ela é de Natal, do Rio Grande do Norte. Pai eterno, peço pela saúde de minha mãe Luzia Pereira de Oliveira. Ela tem 89 anos e está com Alzheimer. Caísa e Marcos, nós duas acompanhamos todos os dias o programa Pai Passa na Frente. Rezem por minha mãezinha e por todos de minha família. Com certeza, Iraci, rezamos sim. De coração por você, por sua mamãe Luzia, né, que tem 89 anos. Não vou esquecer dela porque Luzia era o nome da minha avó. Né? Então, rezo por ela. Né? Você pede pela sua saúde, por todos da família, então rezo e agradeço ao Pai Eterno pela vida de vocês. E um abraço carinhoso para vocês e para essa cidade tão linda que é Natal, capital do Rio Grande do Norte, né? Todos os potiguares que nos acompanham na TV Pai Eterno. A Eva Fátima dos Santos, ela é de Louveira, em São Paulo, e ela nos escreve: querido Pai Eterno, venho pedir pela minha saúde e todos de minha família, para que o Senhor nos abençoe, para que possamos vencer todas as dificuldades do dia a dia. Pai Eterno, quero agradecer todas as orações do Padre Robson e das monjas carmelitas e pedir pela vocação de todos os religiosos e pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Amém. Amém, Eva. Obrigado pelo seu carinho, pela sua gratidão às orações que vocês, nós todos recebemos diariamente e por rezarmos pelas vocações, pelo Santo Padre, né, por essas intenções. E nós também estamos em oração por todos da família da Dissone Taka Steski. Ela é de Cascavel, no Paraná. Aproveito aqui para mandar um abraço para toda a minha família que mora lá em Cascavel. Tem familiares que moram lá e sempre acompanham também o programa. Um grande beijo, muita bênção do Pai para todos. Dissone diz assim: Divino Pai Eterno, venho pedir ao Senhor por minha saúde e pela saúde de meus amados filhos, netos e familiares. Aproveito também para agradecer por todas as graças que tenho recebido em minha vida e também na vida de todos da minha família. Dissone, muita paz e muita bênção para todos da sua casa, tá bem? Estamos em oração por você. Josefa Firmino da Silva, de São Paulo, um grande abraço, muita bênção do Pai para a sua vida, viu, Josefa? E ela também pede oração, mas antes ela diz aqui: eu lhe agradeço, Divino Pai Eterno, pela minha saúde, por toda a força divina que recebo do Senhor e por estar sempre presente em minha vida. Obrigado, Pai Eterno. Louvado seja Deus, Josefa, que essa força divina te acompanhe sempre, a cada instante da sua vida. José Antônio dos Santos, de Murici, Alagoas, diz aqui que pede oração por ele, pela família e para todos, pede oração para todos os seus sonhos, que todos os sonhos se realizem e também dos filhos e netos. Pede oração pela saúde do seu pai, pelas filhas e pela viagem que tem que fazer, que o Pai Eterno abençoe, que tudo dê certo e que ele chegue bem ao destino. Estamos já rezando por você, viu, José Antônio? Consagrando ao Pai aí essa viagem que você vai fazer, toda a sua família, e que os seus sonhos se realizem, que você seja feliz, que o seu sonho seja também um sonho de Deus para a sua vida. A vontade do Senhor, ela sempre é a felicidade para nós. Que você seja muito feliz com todos aí na sua casa.
Amém. Amém. Então, as nossas orações por todos que enviam as suas intenções, né, neste dia. Rezamos carinhosamente por todos vocês. E agora nós vamos conferir as últimas notícias com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José, as últimas notícias do Santo Padre, da sua viagem apostólica, a 31ª que terminou. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco chegou no início da noite de ontem a Roma. Concluiu a sua viagem apostólica que o levou à África. Logo após a sua chegada, foi até a Basílica de Santa Maria Maior, no centro da capital italiana, onde rezou diante do ícone Salus Populi Romani, em agradecimento à Virgem Maria pelo bom êxito de sua visita aos 3 países do sul da África. Desde o início de seu pontificado, Francisco repete esse gesto antes e depois de cada viagem apostólica internacional. E hoje o Papa se encontra com os fiéis e peregrinos na Praça São Pedro para audiência geral. Durante quase uma semana, Francisco esteve em 3 países. A viagem a Moçambique, Madagascar e Maurício concluiu-se. E desses dias intensos e extraordinários, permanecem antes de tudo impressos na memória os rostos cheios de alegria das crianças, das mulheres e dos homens que acompanharam Francisco ao longo das estradas, às vezes enlameadas ou poeirentas, de Maputo e Antananarivo, e que animaram, no verdadeiro sentido da palavra, as maravilhosas liturgias celebradas nos 3 países. Alegria que souberam expressar, não obstante as dificuldades e as condições precárias em que muitos deles são forçados a viver. Tem algo a ensinar a todos nós. Nos ensina que, ao calcular o bem-estar de um povo, os parâmetros vinculados apenas aos dados econômicos não são suficientes. A fé vivida, a amizade, a capacidade de se relacionar, os laços familiares, a solidariedade, a capacidade de usufruir das pequenas coisas, a disponibilidade de se doar, não poderão nunca entrar nas estatísticas. O momento mais emocionante de toda a viagem foi, sem dúvida, o encontro com as 8.000 crianças de Acamaçoa, no local onde antes havia um grande lixão e onde agora existem pequenas, mas dignas casas de tijolos, escolas, locais de recreação. A obra iniciada há mais de 30 anos pelo padre Pedro Peca é um dos tantos tesouros escondidos da Igreja Católica no mundo. Uma obra que encarna a esperança cristã. Graças à dedicação desse missionário, milhares de famílias encontraram trabalho e dignidade. E milhares de crianças encontraram um teto para suas cabeças, comida e a possibilidade de frequentar a escola. A recepção barulhenta e festiva que os pequenos de Acamaçoa dedicaram ao Papa foi combustível para a alma. Quantos padres Pedro existem na África, na Ásia, na América Latina, no Brasil, mas também nas periferias mais problemáticas do Ocidente. Contemplando o rosto daquelas crianças felizes por terem hospedado em sua casa aquele avô vestido de branco que veio de Roma, de longe, nos paramos com a essência mais profunda da Igreja e da sua missão: evangelizar e promover o homem. Evangelizar escolhendo a proximidade aos mais fracos e descartados. Evangelizar testemunhando a presença de um Deus que decidiu viver e sempre permanecer no meio do seu povo. Várias vezes nesses dias, o Papa exortou sacerdotes, religiosos e religiosas a reavivarem o fogo do autêntico espírito missionário que não pode prescindir da proximidade daqueles que sofrem. Francisco também convidou a não considerar a condição dos pobres como uma fatalidade. Nunca se rendam diante dos efeitos nocivos da pobreza. Nunca cedam às tentações de uma vida fácil ou do inclinar-se sobre si mesmos. Nesse sentido, a outra linha que ligou os eventos da viagem foi um chamado à responsabilidade dos governos, das autoridades políticas e da sociedade civil para que novos caminhos possam ser percorridos na via do desenvolvimento. Caminhos inovadores capazes de questionar o atual modelo econômico-financeiro, tornando os povos protagonistas da construção de um futuro mais justo, mais solidário, mais respeitador da dignidade da vida, das culturas e das tradições, mas respeitador da criação que nos foi dada para que a transmitíssemos aos nossos filhos, sem depredá-la. Mensagens pronunciadas na África e para a África, mas também para todos nós. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José.
Obrigado, Silvanei José, por nos trazer as informações do Santo Padre, né, por quem nós rezamos e que agora está já de volta ao Vaticano, né, depois dessa viagem tão rica, tão expressiva. Vamos conferir mais algumas mensagens, mais algumas interações que você, devoto, devota, deixou para o nosso programa neste dia. Isso. Tenho aqui a primeira participação da Gláucia Faria, que pede ao Divino Pai Eterno que a ajude a conseguir a sonhada carteira de habilitação. Ela diz o seguinte: estou tendo muita dificuldade por causa da ansiedade e do nervosismo. Que Ele, o Pai Eterno, passe na frente e tire do meu caminho todos os obstáculos que estão me atrapalhando. Assisto o programa e me sinto muito aliviada ouvindo as palavras de Deus. Muito obrigada pela companhia, Gláucia. Fique firme que você vai conseguir alcançar esta graça. A Esther Conceição é do Rio de Janeiro e pede oração por sua aposentadoria. Também por um trabalho para a filha, Shirley. Ela também agradece por estarmos com ela durante a tarde. A Sônia Maria Lima, de Natal, Rio Grande do Norte, deixou o seguinte recadinho. Deus abençoe este canal que eu ganhei de presente do Divino Pai Eterno. Ela é uma associada fiel e pede pela saúde e pela família. Obrigada pela companhia também, Sônia, e por ser uma associada à FIP e fazer parte da nossa família de amor. Agora, pelo Instagram, a Marília comentou assim: parabéns pelo programa, que o Pai Eterno abençoe todos vocês. Amém, que Ele abençoe você também, Marília. E ela também pede orações para a família, para que seja liberta do vício do álcool. A Leila Oliane pede oração por sua gestação. Ela nos conta que desenvolveu diabetes gestacional e pede ao Pai Eterno que não permita que isso faça mal à bebê dela. Confie no Pai Eterno, Leila, e Ele vai abençoar a sua gestação. E assim que a sua bebê nascer, conta pra gente, manda a fotografia para o nosso e-mail, conta sobre a sua graça alcançada também, viu? A Andréia Camelo, ela pede oração pela cirurgia que fará amanhã, quinta-feira, às 9 da manhã, para retirada da vesícula. Então, estamos em oração por você também, Andréia. E para finalizar, o Marcelo Seabra, que é de São Paulo, capital, nos mandou o seguinte recado pelo Instagram. Saudações a todos da bancada e parabéns pelo programa. Assisto quase todos os dias e peço uma oração pela minha saúde. Muito obrigado e um abraço carinhoso a todos vocês. Que o Pai Eterno nos abençoe. Amém, Marcelo, que o Pai Eterno abençoe você também e sua família e obrigada pela sua audiência. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens. Quanta mensagem carinhosa que a gente tem recebido, né? Marcos, quero dizer para a Gláucia, que falou da carteira de motorista. Gláucia também era super nervosa, viu? Não desista, continue na luta aí que você vai conseguir. Porque eu consegui, também tinha muito nervosismo e ansiedade. Inclusive, depois que eu tirei a carteira para eu dirigir, foram 5 anos. Olha pedindo aí. Olha aí. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. certo, né? Vamos confiar. Isso. Confiar sempre. Agora vamos naquele momento especial do nosso programa em que nós deixamos uma palavra de vida para você. E a palavra de vida de hoje, para nos ajudar a absorver esta virtude tão especial da justiça, é da grande Santa Teresa de Jesus. E ela nos diz o seguinte: não consiste o amor de Deus em ter lágrimas, nem gostos e ternuras, mas sim em servi-lo com justiça, fortaleza de ânimo e humildade. Olha aí, tantas virtudes que nós falamos e refletimos hoje. Consiste em quê? Consiste em servi-lo com justiça, fortaleza de ânimo e humildade. E fortaleza é a virtude de amanhã. Então você vai ficar ligadinho com a gente, vai acompanhar o nosso programa que nós vamos meditar e refletir sobre a virtude da fortaleza. E veja como Santa Teresa reforça as meditações que já fizemos sobre a caridade. Sim. Caridade não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com atitude. Atitude. Né? Com ação. Isso. Né? Virtude, dom, ação. E ação também oração. Oração, ação. E é o momento da nossa oração final. Vamos colocar as nossas intenções. Nossa guardiã vai depositar aqui junto ao Pai Eterno as nossas intenções de hoje. E eu convido você a rezar com quem está aí do seu lado, tantas pessoas que acompanham o programa, né, junto com a família, mães e filhos, assim como a Luzia, né, a dona Luzia e a sua filha que escreveram para nós aqui hoje. Então dê a mão a quem está do seu lado,
para a gente rezar juntos. Rezar pedindo ao Divino Pai Eterno virtudes para a nossa vida. Divino Pai Eterno, concedei-me inteligência para conhecer-vos, zelo para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Amém. Amém. E na feliz esperança, Pai Eterno, que nós, filhos e filhas amados, temos, é que nós mais uma vez entregamos a nossa vida em vossas mãos. Depositamos a nossa vida em vosso seio de amor, seio este que acolheu a Virgem Maria e que agora, como servos humildes, nós, mais uma vez, nos colocamos, Divino Pai Eterno, confiantes no vosso amor, confiantes na vossa bênção e confiantes na vossa proteção. Protegei-nos hoje e sempre, protegei-nos a nós que aqui estamos, a todos os devotos, aos associados à AFIP, as pessoas que estão sofrendo neste dia e principalmente as pessoas que estão sofrendo injustiças. Dai-lhes, Pai Eterno, a justiça necessária para que vivam felizes e para que vivam em paz. Nós pedimos com confiança, Pai Eterno. Confiamos verdadeiramente em vós, Pai, hoje e sempre. Amém. Amém. E nesta confiança do Pai, que eu agradeço ao Demerval, Ana Lídia, Caísa, ao Deivson e a você aí de casa, por mais um dia de bênção, por mais um dia de alegria. Amanhã nós estamos de volta e eu espero por você. E que até lá, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como luz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos com